naquele dia ele dirá abertamente aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por que Jesus falou isso? E eu já quero frisar aqui desde já. Eu quero agradecer a Jesus porque ele tem me feito mais generoso, ser mais humano e tenha colocado o reino dele em nós. Como diz em Lucas 17, o verso dentro desse capítulo, nos afirma que o reino de Deus não está longe, mas ele é desconhecido para muitas pessoas. Como assim, bispo? Jesus aqui está dizendo que aqueles que não fizerem estas coisas não poderá ter a vida eterna, não poderá estar com ele, não poderá participar ou ter o reino dele dentro de nós. Como assim? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não visitaram. Eles também responderão, ainda tem uma justificativa. Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E quem esses justos? Quem são esses justos? Quem são esses justos? Talvez você diga, não tem nenhum justo no mundo. Tem justo e justificado pela graça de Jesus. Aqueles que têm um reino de Deus dentro de nós. E que fazem essas coisas. Aí do versículo, mas seja acima, vai nos ensinar, veja só, sobre os justos. Vamos ler aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará os maus, ou seja, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, os maus dos bons. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham os benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Tive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos
com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermos e preso e fomos te ver ou te visitar. O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Amém? Então, muitas pessoas não vão entrar porque não é simplesmente porque adulterou, matou, roubou, porque se drogou, porque bebeu, por causa da roupa, por causa não, 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 por causa da vaidade, nada disso. Nada disso. Não é por nada disso. Muitos acham que ser justo é simplesmente não pecar. São pecados naturais. Que se arrependemos, que pedimos perdão. Porque quem tem o reino de Deus reconhece que não pode viver longe do reino de Deus. Porque não pode viver sem o amor de Deus. Então pede perdão, porque o pecado nos afasta de Deus. E prejudica, quantas das vezes, o próximo. Mas, entenda, muitos não vão entrar por causa que não são justos, não são santos, não andam, não têm o amor de Deus, o reino de Deus dentro do coração. Porque muitas das vezes se esquece de visitar, se esquece de levar a palavra, se esquece de dar um alimento, uma roupa, um cobertor, um copo com água e ajudar o próximo. Só querem, só querem, só querem e acham que para Deus pecado é simplesmente não roubar, não adulterar, não se drogar, não beber, não se entregar aos vícios. Não, pecado é também quando eu vejo uma pessoa, quando eu vejo Jesus necessitado e eu não ajudo meu irmão. Então Jesus é meu irmão. Jesus está dentro de mim. Jesus é o reino de Deus. Jesus é o amor de Deus. É a compaixão de Deus. A igreja está faltando a união, a compaixão. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2? E se nós olharmos o verso 37, se olharmos bem no 40, no versículo 37 ao 40, vai nos citar que e como viviam os novos convertidos? No partir do pão, de casa em casa, em comunhão e em orações. E tudo que tinha era comum. Vendiam suas propriedades e repartiam, segundo cada um tinha suas necessidades. Claro que tudo que temos, o que você tem, você não vai vender e vai dar para o povo. Não, Deus quer que você demonstre o amor dele através daquilo que ele te abençoou. Compartilhando com o próximo aquilo que Deus tem te dado. Porque aí fala-se nos justos de Deus. Você sabia que quando você recebe, eu até mesmo tenho na lembrança que minha avó, os antigos falavam, minha mãe, meus irmãos, mas da família, os povos mais antigos, diz que quando chegar, até mesmo que seja um cachorro ou um gato, um animal na tua porta, um cavalo, dê água e dê comida. Não despede ele em paz, ou ele sem abastecer, sem dar o alimento necessário. Porque ali é um anjo de Deus que vai visitar a tua casa. E é verdade. Não seja um mendigo, seja ele que for, às vezes vem trazendo a bênção, mas com discernimento. Não aqueles que querem se aproveitar simplesmente porque Deus tem prudência. Mas Deus vai sempre tocar em você para fazer as coisas certas, para que eles... Veja só que muitas das vezes eles vêm, não só esses mesmos, não só simplesmente esses, mas aquele que está na igreja, aquele que está do teu lado, do teu próximo, amém? Ajuda a todos, mas eu estou falando desses para que você entenda. Eles chegam, quando você dá água, dá uma comida, dá algum alimento, eles dizem, Deus te abençoe, Deus multiplique. É aí que está o segredo de Deus. Deus usa os pequenininhos, aqueles que não dá nada. Deus permite nós ver a necessidade do irmão, para ver como nós vamos agir. Como é que está, na verdade,
o amor de Deus, o reino de Deus em nós. Como é que estamos com Ele? Como é que está a nossa comunhão? Então, lembre-se, os bodes vão ficar à esquerda e as ovelhas à direita. Os justos e os injustos. Cada um vai ter sua recompensa. Você está de qual lado? Aqui é uma palavra que vos deixo da parte do Senhor. Vosso amado irmão Bispo Roosevelt. Nos siga, comente e compartilhe. Amém? Manda para uma pessoa para que ela possa alimentar outro com esta palavra e também com partir do pão diário. Então, reflita nisso. Amém? Reflita nisso. Jesus nos ensinou a ser mais humano. Falta generosidade, falta compaixão, complacência do irmão. O estender de mãos para levantar. Amém? Não só a palavra, como Pedro disse, mas João. Levanta-te, em nome de Jesus, eu te digo, levanta. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Mas Deus queria algo mais. Por que ele não se levantou na mesma hora? A Bíblia fala que Pedro e João estenderam as mãos, pegaram aquele homem e ajudaram ele a se levantar. Então ajuda o teu irmão. Vamos ajudar o nosso próximo a se levantar. Amém? Vamos ajudar. Às vezes, pensamos que o que está caído, aqueles que precisam de ajuda, é simplesmente aquele que é um pobre que está na calçada. Sim, esses daí nem tanto somente esses. Mas às vezes é aquele empresário, aquele irmão que está passando por uma dívida, por uma complicação financeira, por uma situação no casamento, no trabalho ou na sua saúde. Então nós temos que levantá-lo. Às vezes está gastando muito e pensamos, não, ele tem dinheiro. Não. Às vezes tem dinheiro, mas está passando por uma prova também. É esses daí que temos que ajudar. É isso, porque não é porque ele tem dinheiro que não está precisando. É uma palavra, é uma ajuda, uma contribuição, porque às vezes ele está dentro de um poço. E nós temos que socorrer Jesus, ajudarmos, que Jesus disse, aquele que fizer um desses meus pequenos, a mim está fazendo. Então, procure uma pessoa e ajude, porque Deus quer que sua obra cresça e seu reino em nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.